O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. No inferno, quando você está no corpo espiritual, você consegue olhar para uma pessoa e saber exatamente o motivo pelo qual ela está ali. Haviam pessoas lá por causa do perdão não dado, pessoas que achavam que estavam fazendo tudo certo, até pastores. Eu vi até adolescentes e pré-adolescentes. Muitas pessoas acham que estão no caminho certo, mas a realidade é bem diferente. Eu lembro de uma mulher que estava sendo torturada, não em um poço, mas de uma forma individual. Ela estava sendo agredida por 2 demônios que tinham aparência de répteis. Eles esticavam sua boca de uma maneira que parecia que ia rasgar sua mandíbula e derramavam ácido dentro dela. E também eles furavam com lanças antigas horríveis. Eles se divertiam com isso e a mulher se regenerava apenas para ser torturada novamente, repetidamente, sem parar. Eu sabia exatamente o motivo de sua presença ali. Ela era uma fofoqueira, espalhou mentiras, destruiu muitas vidas com a sua língua. Além disso, ela também era alcoólatra. Eu percebi que havia um padrão no inferno. As pessoas cometem uma variedade de pecados, mas os que mais se destacam são aqueles que levam as almas para o inferno. Vi também uma jovem sendo torturada de uma forma indescritível. Demônios se revezavam para abusar dela de uma maneira tão horrível que eu não posso descrever. Mas o que eu posso dizer é que ela era extremamente promíscua enquanto estava na Terra e agora estava pagando de uma maneira impensável. Isso me fez entender algo importante. O pecado, em todas as suas formas, tem um peso. As pessoas pensam que certos pecados são mais leves do que outros, mas, na verdade, todos contam. Não é Deus lá em cima fazendo anotações, mas sim nossa carne que vai testemunhar contra nós. Como está escrito na Bíblia, a carne testifica contra o homem. Por isso o Senhor sempre nos aconselha a não agradar a nossa carne, pois ao fazer isso, acabamos nos condenando. O Senhor se entristece profundamente ao ver qualquer um de nós indo para o inferno. Isso destroça o coração dele, pois ele não quer isso para ninguém. Infelizmente, isso que vi era apenas uma das sessões do inferno e o que eu presenciei foi apenas o começo. Aquilo era apenas uma parte dos poços. Eu pensei que já estivesse no fundo, mas agora, olhando para trás, eu percebo que o Senhor estava comigo. Eu não sei se alguém já teve um sonho em que não consegue ver o rosto da pessoa, mas sente que alguém está ali te acompanhando. Eu sabia que o Senhor estava comigo, embora eu não o tenha visto, mas eu sentia que Ele estava me direcionando e me protegendo. Porque aqueles demônios queriam me devorar e me despedaçar. A segunda coisa que me lembra é de uma outra parte do inferno. E algo importante sobre esse lugar é que no inferno não se anda como aqui. Quando o Senhor me mostrava, era como uma espécie de teletransporte. Tudo acontecia instantaneamente. Eu fui transportado para uma outra parte do inferno e lá eu vi celas gigantescas. Eu cresci em Chicago, em Uptown, e morava no 16º andar de um prédio alto. Mas essas celas eram muito maiores, com mais de 50 andares de altura, e se estendiam até onde os meus olhos podiam alcançar. Elas estavam todas alinhadas e dentro de cada uma havia pessoas,
Algumas pareciam esqueletos, outras estavam totalmente queimadas, reduzidas a cinzas. Elas amaldiçoavam a Deus e estavam extremamente furiosas, sem arrependimento, sem pedir outra chance. Elas estavam ali por pura raiva. Alguns pareciam até ter uma aparência reptiliana devido ao ódio que transbordava nelas. Eu sabia que muitos ali estavam há milhares de anos. Isso me fez perceber que no inferno o tempo não existe da mesma forma que na Terra. O relógio para e o conceito de tempo é diferente. Tinha pessoas que estavam lá há 2.000 anos, 4.000 anos. Eu sentia a antiguidade daquele lugar. O inferno não faz distinções. Não importa a sua raça, seu status econômico, sua classe social. O objetivo final do diabo é levar todos para aquele lugar. Enquanto estamos discutindo sobre racismo ou nos apegando às ilusões do status social, o que realmente importa é a nossa moeda espiritual. E isso é uma armadilha criada para nos desviar do verdadeiro caminho. Quando eu vi aquelas celas, algo começou a despertar em mim. A maioria das pessoas ali eram envolvidas com práticas como bruxarias, ocultismo, tarô, astrologia, todas essas coisas que prometem conhecimento do futuro, mas que na realidade estão ligadas a doutrinas demoníacas. No momento em que você chega lá, sabe exatamente por que cada pessoa está ali. Elas estavam ali por adorar outros deuses ou seguir ensinamentos de demônios, como a Bíblia nos alerta. Isso é especialmente aterrador, porque quando eu cresci, eu tive um breve contato com o ocultismo. Essas práticas podem parecer inofensivas, mas o que elas não te dizem é que quando você adora esses demônios, você está fazendo um pacto que vai muito além deste. Eles oferecem tudo o que você deseja, mas em troca você tem um lugar reservado no inferno. Isso me lembra das pessoas que dizem, eu não sabia, mas a ignorância não te livra das consequências. Assim como, se você quebrar uma lei aqui na Terra, você pode ser preso. A ignorância não é uma desculpa. Então, a minha recomendação é que as pessoas tenham muito cuidado com o que praticam, especialmente com coisas como astrologia, feitiçaria, médiuns e outras práticas ocultas, porque elas te levam para um lugar no inferno e lá não há escapatória. O Senhor me mostrou que o inferno está crescendo a cada dia, a cada segundo. Ele é um lugar vivo, uma dimensão que está em constante expansão. Eu podia sentir isso. O chão do inferno se move em ondas, como se estivesse respirando, mas não de forma literal. Era como se o lugar tivesse vida, assim como a escuridão e o calor que eu sentia. Enquanto observava, de repente, eu me vi uma espécie de penhasco, olhando para uma área cinza, com árvores mortas, parecendo uma floresta abandonada. No meio dessa floresta havia um caminho, e ao longo dele eu via um grupo de pessoas, todas elas acorrentadas. Eram esqueletos sem carne, apenas ossos, mas estavam todas presas umas às outras. Olhei para frente e vi um muro gigantesco, com portões altos. No momento não consegui entender o que aquilo significava, mas então uma voz me disse para olhar novamente. E quando eu olhei com mais atenção, percebi que aqueles portões eram os portões do inferno. O lugar que eu achava que já era o inferno não passava de uma introdução. Eu pensei que já estivesse no fundo, mas na verdade aquilo era só o começo. As portas do inferno estavam diante de mim e eu via pessoas marchando, todas acorrentadas. Era como se estivesse passando por um lugar que estava antes do inferno.
Mas à medida que se aproximavam do portão, o que estava por vir era ainda mais extremo. Quando eu atravessei para a verdadeira dimensão do inferno, o meu medo foi além de tudo que eu já havia sentido. Não há nada na Terra que possa preparar a sua mente para o pavor que você sente lá. Mesmo nas situações mais difíceis aqui, seja no hospital, na prisão, você sempre tem pessoas com quem se comunicar. Sempre há alguma forma de convivência, de conexão. Mas naquela dimensão, mesmo que você esteja ao lado de alguém, não há comunicação. O relacionamento que temos com os outros vem de Deus. E quando você está lá, tudo isso é retirado de você. Não há ninguém com quem conversar, nenhum tipo de comunicação. Essa é a sensação de isolamento absoluto. Eu pensei que estava no inferno, mas na verdade, eu estava em uma espécie de estágio inicial. Uma experiência que me preparava para o que estava por vir. O pior ainda estava por vir. A cadeia de pessoas marchando parecia interminável. Eu olhava ao redor e via pessoas ao meu lado, mas eu não prestava muita atenção. Eu estava mais focado nas pessoas que estavam na minha frente. Os esqueletos que marchavam olhavam para nós gritando para que não nos aproximássemos, tentando nos alertar. Alguns reconheciam familiares, outras pessoas conhecidas, e todos gritavam, pedindo para não irmos para aquele lugar. Eu ouvia vozes em diferentes idiomas, como árabe, espanhol e várias outras línguas. Eles imploravam para que não chegássemos até ali. O que ficou claro para mim, e o Senhor me colocou essa percepção no coração, é que não temos mais escolha. O tempo de fazer algo é agora. E depois que esse tempo se esgota, não há mais volta. O tempo de fazer escolhas é agora. Por isso devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo, porque não sabemos o que nos espera a cada segundo. É por isso que eu sempre digo para as pessoas que falo, façam o desafio do tempo. Pegue uma folha de papel e escreva mundo de um lado e Deus do outro. A cada dia, pergunte a si mesmo, quem ganhou mais do meu tempo hoje, o mundo ou Deus? No final de cada semana, você verá quem realmente está controlando sua vida. Isso vai te ajudar a refletir sobre como você está gastando seu tempo e com quem está se relacionando. Eu aprendi mais no inferno do que em toda a minha vida na terra. Foi o que me trouxe mais perto de Deus. E sou grato por Ele ter me dado a oportunidade de sair de lá. Felizmente, cheguei até as portas do inferno, mas o Senhor me retirou antes que eu passasse por elas. O que eu posso te dizer é que o inferno é um lugar real, muito mais real do que qualquer coisa que possamos imaginar. Eu pensei que o lugar onde eu estava já era o inferno, mas o que estava por vir era ainda pior. Algo que é impossível de entender completamente. Cada momento, cada segundo nos aproxima da eternidade. Eu perdi mais um amigo recentemente e perdemos muitas pessoas todos os meses. Vivemos em um mundo de guerra espiritual e muitas dessas pessoas sempre disseram que iriam mudar, que iriam começar a seguir a Deus, mas adiaram até o último momento. E a verdade é que ninguém tem o amanhã garantido. Ninguém sabe o que o próximo segundo pode trazer. A eternidade está esperando por você a cada momento. Deus não é uma dieta. As pessoas tratam Deus como se fosse algo temporário, como aquelas pessoas que dizem: vou começar a comer direito na próxima segunda-feira, ou vou começar a seguir a Deus na próxima semana. Mas você não tem o amanhã garantido. Não sabe nem se terá os próximos 5 segundos. Por isso devemos colocar Deus no centro da nossa vida, em tudo o que fazemos. O inferno está esperando por todos que procrastinam, e muitas das coisas que aprendi lá
como os espíritos familiares e os gigantes mostram que o inferno é altamente organizado. Lá, tudo tem uma hierarquia. Há um exército para cada tipo de vício, para a luxúria, o ódio, a fofoca. E tudo isso tem uma organização própria. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos em nossas lutas, mas a verdade é que somos atacados e influenciados por essas forças espirituais, porque não temos a proteção do Espírito Santo. Quando eu estava no inferno, eu vi esses espíritos familiares descendo de lá e pude sentir a presença deles, influenciando nos acontecimentos e na vida das pessoas. O que realmente me marcou foi perceber que o inferno é um lugar de armadilhas e que muitas vezes somos conduzidos a ele sem perceber as consequências espirituais de nossas escolhas. Eu vi como esses espíritos familiares trabalham, indo de um lado para o outro constantemente, com uma espécie de missão. Eles se movem de um lugar para o outro, trocando informações, sempre monitorando. Quando uma pessoa nasce, um espírito, um demônio, é designado para observá-lo, acompanhando cada movimento, conhecendo suas preferências, seus gostos, até seus desconfortos. É como um tipo de mineração de dados, como que o governo faz, mas no mundo espiritual. O que acontece é que quando você consulta um médium, um psíquico, o que eles realmente estão fazendo é se comunicando com o espírito familiar de outra pessoa. Esses espíritos estão trocando informações e o que parece ser uma previsão de algo que o médium sabe sobre você não passa de uma comunicação entre dois demônios. Tudo é uma armadilha, uma grande ilusão. Por isso, é importante testar todo espírito, tudo que aparece na sua vida, porque o que vi no inferno me mostrou que esses espíritos estão por toda parte, se movendo a uma velocidade impressionante, indo de um lado para o outro, enviando mensagens. Eles têm líderes, capitães, generais aos quais devem se reportar. O Senhor me mostrou como tudo isso funciona. E uma das lições mais importantes que aprendi é que não devemos nos sentir confortáveis em nenhuma situação. Precisamos aprender a viver com desconforto, porque depois da experiência que tive, toda manhã é uma luta para mim. Quando eu voltei, depois de ter visto as portas do inferno e ter estado ali, algo me marcou profundamente. Eu estava diante das portas do inferno e sabia que estava indo para lá. O mais assustador foi perceber que realmente merecia estar lá. Não tinha desculpas, não havia nada que eu pudesse dizer para me defender diante de Deus. Eu sabia que se eu fosse ao julgamento de Deus naquele momento, eu não teria nenhuma resposta. A sensação de saber que você merece a condenação é aterrorizante, mas ao mesmo tempo, a misericórdia e a graça de Deus me resgataram. O Senhor me mostrou de forma clara que eu tinha merecido aquilo, mas pela sua graça, Ele me tirou daquele lugar. Naquele momento, eu pensei que o pior já tivesse passado, mas ao atravessar as portas do inferno, percebi que estava apenas começando. O que vi lá dentro ao olhar ao redor foi como se eu tivesse chegado a um lugar de castigos eternos, onde milhares de castelos antigos se estendiam à minha frente. Eu pensei que já havia sentido o medo mais profundo, mas ao passar pelas portas, a sensação de que era o fim se intensificou. No entanto, antes que eu pudesse realmente entrar, eu senti uma paz indescritível. Era como se por um breve instante o Senhor tivesse me tocado, e aquele toque trouxe um amor e uma paz tão grande que mal posso descrever. Aquela sensação de amor e cuidado era tão profunda que eu queria voltar a senti-la novamente, até mesmo por um segundo. Foi naquele momento que eu percebi como a presença de Deus, mesmo por um segundo,
é mais poderosa do que qualquer coisa que já tenha experimentado nessa vida. Quando Ele me tirou daquele lugar, foi como se eu fosse instantaneamente transportado de volta para o meu corpo. De repente, eu me vi deitada em uma cama de hospital. Eu senti como se estivesse usando um traje, um corpo, algo estranho e pesado, como se estivesse carregando uma roupa molhada e desconfortável. Era uma sensação de repulsa, como se a carne fosse algo completamente inadequado para o verdadeiro eu. Demorou semanas para eu me acostumar novamente com meu corpo físico. Eu senti uma sensação de nojo. Levei muito tempo para processar tudo o que aconteceu e entender as lições que o Senhor me ensinou naquele lugar. Ele me mostrou que estamos nesse corpo, mas não somos dele. Nosso corpo é apenas um veículo para nos aproximarmos de Deus, mas o inimigo nos faz acreditar que devemos satisfazer a carne ao invés de alimentar nosso espírito. Essa é a grande armadilha. Focamos tanto em satisfazer o corpo, a carne, que esquecemos de nutrir o nosso espírito. O inferno é algo tão aterrorizante e real que quase me fez voltar atrás. Foi pela graça de Deus que Ele me fez permitir ver aquilo. Ele me tirou daquele lugar. Foi tão horrível que, embora eu queira compartilhar tudo o que vi, as palavras que eu teria de usar para descrever seriam inadequadas. O que eu quero que as pessoas saibam é que qualquer coisa que você faça, qualquer pecado que você cometa, aquilo que você maximiza em sua vida, será a experiência que você viverá repetidamente no inferno. Eu pensava que já havia vivido o pior, mas o que vi no pré-inferno, como chamei, foi apenas uma preparação para o que viria depois. Continua no próximo vídeo. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é o filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.